Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso canal 15 Minutos de Gestão Escolar. E hoje nós vamos falar sobre growth na gestão escolar. É um tema muito pouco conhecido, mas growth já é incorporado em muitas empresas, já é meio que tendência. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas agora no universo escolar, no universo pedagógico, ok? Vamos lá. Se o maior problema da sua escola não for falta de alunos, mas talvez excesso de hábitos antigos. Porque muitas escolas não quebram por falta de competência pedagógica. Elas enfraquecem porque continuam crescendo com mentalidade de sobrevivência, enquanto o mercado exige mentalidade de evolução. E aqui é que entra o growth na gestão escolar. Quando a gente fala de growth, a gente está falando de algo um pouco que parece ser um pouco mais moderno, mas na verdade é urgente, é iminente, né? Como aplicar growth dentro da escola sem perder essência, acolhimento e o propósito educacional? Porque growth não é só crescer em número, é crescer em cultura, em retenção, em posicionamento, em processo e em resultado. Como trazer mais alunos? Não é só essa pergunta, mas sim, por que as famílias deveriam permanecer na sua escola? O que é growth na escola? Growth é uma mentalidade de crescimento contínua, baseado em algumas observações como análise de comportamento, melhoria constante, estratégia, experiência do cliente, posicionamento, dados e liderança adaptável. E quando isso chega na escola, muda tudo. Porque a gestão deixa de ser apenas operacional, e a gente fala muito sobre gestão operacional, e passa a ser uma gestão estratégica. A escola começa a perceber, a validar, a observar, a entender qual é o caminho do cliente para ele ir embora. Por que eu perdi um aluno? Para onde ele foi? Aonde eu pequei para não errar mais? Onde eu perco a equipe? Por que eu estou perdendo sistematicamente professor? Sistematicamente a equipe de corredor? Né? As meninas que ajudam. Perdendo autoridade. Por que os pais e os alunos não estão respeitando mais a instituição? Ela está sendo mal vista. Tem escolas que, por perder a mão, já estão sendo conversadas nos corredores como escolas ruins. Onde você perde o encantamento. E, principalmente, onde você perde oportunidades para crescer, para ser melhor. A grande sacada, gente, é que antigamente bastava você ter tradição. Hoje, uma escola não se sustenta mais só com tradição. Eu tenho escolas que fecharam, escolas enormes, com 30, 40 anos de escola, com até o ensino médio, que ocupavam 2 quarteirões, um quarteirão inteiro, fechou. Então, não é só isso que segura, né? A escola precisa saber comunicar o seu valor, não é preço, é valor. Gerar experiência, todo ponto de apoio, de atendimento, de contato do pai, do aluno, é uma experiência. Criar conexão, ter clareza de posicionamento, que tipo de escola eu sou, qual é a minha metodologia, como eu ensino, o que eu acredito, o que eu defendo, o que eu valido. E construir autoridade em cima disso. Eu sou a melhor nessa situação, eu sou a melhor nesse tipo de aluno. Growth na escola não significa transformar a escola em empresa fria. Significa entender que uma escola organizada cresce com menos desgaste emocional. E aí, Liliane, você me falou tudo isso aí do growth, muito legal, que eu tenho que olhar para trás, ver meus números, que isso é uma tendência, que eu tenho que sair do operacional e ir para gestão, isso daí eu já estou cansada de saber. Eu quero que você me ensine o que eu tenho que fazer. Me dá aí a virada de chave. Então, vamos lá. Como aplicar growth na gestão escolar? 1. Crescimento começa na cultura. Não adianta investir em marketing se sua equipe está desmotivada. Seus processos internos são confusos. A liderança é instável. Growth saudável começa de dentro da instituição. Então, você tem uma coordenadora que muda de opinião toda hora? Você tem uma diretora que toda vez que tem um problema, ela muda de ideia? Ou ela vai conforme vai, os pais vão reclamando, ela vai mudando as coisas? Não tem uma hierarquia ou não tem uma linha linear de trabalho? Dados precisam virar decisões.
A maioria das escolas possui informações, mas não usa isso como estratégia. Então, são algumas coisas como, por exemplo, por que as famílias estão saindo? Eu gosto muito de fazer o cliente oculto, não, o cliente de arquivo morto. Esse cliente de arquivo morto eu aprendi numa empresa que eu trabalhei. Hoje eu não sei se valida tanto, mas ainda dá para usar. Que você depois ir atrás do cliente para entender por que ele foi embora. Depois que ele já saiu, faz um tempinho que ele saiu, que não tem mais vínculo emocional com a escola. Eu entro em contato com ele para fazer uma pesquisa, para entender efetivamente por que ele saiu da escola. Qual turma mais converte matrícula? Qual é a turma que você consegue captação, mais captação, que você é conhecida por ser boa? Qual conteúdo gera mais conexão? Das coisas que eu faço, das atitudes que eu faço, das atividades que eu tenho em sala de aula, na escola, o que traz o cliente, faz ele gostar mais? É o Dia das Mães? É o evento da feira cultural? O que é? Qual professor cria mais retenção? A gente tem alguns professores que são ícones na escola, né? Principalmente quando a gente está falando de educação infantil, que as crianças têm vínculo emocional com o professor maior. O growth não é só para achar, é para você começar a analisar, usar os dados para tirar as suas decisões. Terceira coisa importante: experiência vale mais que propaganda. Famílias não compram apenas ensino, elas compram outras coisas que tem por trás disso. Segurança, como é o seu acolhimento, como é a sua organização, como você se comunica, qual é a estratégia de comunicação da sua escola? É agenda? É aplicativo? O aplicativo ele é claro, ele é conciso? A escola se comunica em excesso, em falta? Né? Eu vejo escolas que não falam nada, eu vejo escolas que falam demais e ninguém sabe do que está falando, porque falou demais. Confiança na liderança. A experiência que virou marketing. Então, quando você vê que tem instituições que assim, você fala o nome da instituição, a pessoa fala, eles sabem o que eles fazem, né? 4. Liderança forte acelera o crescimento. Escolas crescem na velocidade da sua liderança. Se a diretora está sobrecarregada, apagando incêndio, sem posicionamento, a escola trava, gente. Ela não anda. Ela está ali o tempo todo mastigando em si mesma, correndo atrás do próprio rabo, né? Growth exigem líderes que delegam, organizam, comunicam, observam indicadores, informações, números, dados e desenvolvem pessoas. A gente já falou muito sobre liderança com desenvolvimento de pessoas para retenção de valores, de pessoas valorosas. Importante a gente pensar que talvez sua escola não precise trabalhar mais. Talvez ela precise parar de repetir estratégias que não funcionam mais, que eram de 2015, 2018, né? O comportamento das famílias mudaram, já falei sobre isso também num podcast meu, onde a gente fala que o cliente agora ele tem um outro posicionamento, ele espera uma experiência dentro da sua escola. O seu aluno também, ele já sabe onde ele pode pegar conhecimento, tudo bem que é conhecimento raso, mas ele sabe onde buscar, e ele quer ali também ter outras experiências dentro da sua escola. O comportamento da equipe também mudou, né? A gente tem adultos hoje que querem se sentir importantes, validados, entender o quanto o seu trabalho realmente reverbera em valor para a escola, querem ter oportunidade de fazer. A gestão também precisa mudar, né? Eu tenho visto muito isso, né? A gestão pensando pequeno. E eu tenho falado muito sobre essa situação. Escola que não se profissionaliza vai morrer. Fico triste em dizer isso, porque eu vejo escolas que estão aí sobrevivendo no caos, que foram sobreviventes da pandemia e que estão aí tentando sobreviver dia após dia. Só que assim, nós estamos com um público mais exigente, nós estamos com leis mais exigentes, temos a NR1, temos o ECA, então temos leis que estão exigindo, temos a lei que exige que você atenda as crianças de inclusão mesmo sem laudo. Então a coisa está tomando uma proporção que exige que a gente tome bastante cuidado, né? Que a gente se profissionalize mais no nosso trabalho. Por fim, growth na escola não é só modinha. Ai, growth é modinha. Eu tenho falado de growth já faz uns 2 anos atrás já. Já é uma tendência nas empresas e, obviamente, na escola tudo vem de uma forma um pouco mais lenta, mas chegou a hora do growth na escola.
É sobrevivência com inteligência. É construir uma escola mais estratégica, mais forte, mais organizada, mais desejada e menos dependente do improviso, né? Do correr, do fazer de qualquer jeito, do fazer como dá, porque não deu para fazer melhor, né? Talvez o verdadeiro crescimento não seja só aumentar números, inclusive isso tem me assustado, tá? Eu tenho percebido que as escolas têm aquela necessidade de buscar números de alunos, lógico que a gente precisa de um número de alunos para a gente ter o nosso break-even, para a gente se pagar, para a gente se sustentar, para a gente se lucrar. Mas eu vejo hoje que com as demandas de exigências que a gente está tendo nas escolas, muitas vezes é melhor eu ter poucos que pagam bem e que eu faça um trabalho de excelência, do que eu ter muitos pagando pouco, que muitas vezes pelo volume eu não consigo ter qualidade. Deu para entender? Mas construir uma escola que continue relevante daqui a 10 anos para frente, 10 anos para trás, porque você continua fazendo um bom trabalho. A escola não precisa apenas de mais alunos, ela precisa de uma gestão que saiba crescer, né? É por isso que eu falo muito na mentoria, a mentoria entrando, pegando a escola pela mão, entendendo qual é a necessidade da escola. Lembrando que, gente, por mais que a gente faça uma mentoria muito parecida em algumas coisas, cada escola tem uma realidade, né? Eu tive escolas que eu atendi aqui em São Paulo, que uma mensalidade era R$ 3.000, entendeu? Era uma escola em lugar de elite, e é um perfil, e atendi escolas que tinham 80 crianças na periferia, e também estava fazendo escola, né? Então, assim, só que o jeito que você gerencia uma escola é diferente do jeito que você gerencia a outra. Coisas são parecidas, algumas coisas são iguais, a narrativa de algumas coisas são iguais. Mas estrategicamente, quando você fala de uma gestão bem feita, você acaba tendo perfis diferentes para cada perfil de escola, né? Por isso que eu falo muito sobre entender o que a sua escola é. Aqui nesse episódio eu falo muito do growth como uma forma de liderança e de estratégia para você pensar em números, em dados e informações para consolidar a sua gestão, né? Talvez fazer um checklist por onde começar, né? E eu indicaria começar fazendo um olhar de avaliação mesmo. Que tipo de escola eu tenho e que tipo de escola eu construí até aqui. O que eu me orgulho, o que eu não curto. O que está muito bom e o que está ruim. O que pode melhorar e o que eu preciso revalidar. Acho que a primeira coisa que eu faria seria isso como uma gestora. A segunda coisa é começar a fazer uma organização do meu tempo, das minhas prioridades, porque a gente sabe que as escolas exigem realmente uma demanda nossa, para que eu conseguisse focar nas minhas prioridades, que no caso são as melhorias que eu me propus a fazer. Depois de fazer essa gestão de tempo, onde eu teria um pouco mais de elasticidade temporária, vamos botar assim, para focar no que importa, aí eu começaria a fazer uma lista aí, né, de prioridades daquilo que é mais iminente e para o que é menos, e pensando sempre em números e em questões estratégicas. A outra coisa que eu pensaria é que é mais importante eu começar de dentro para fora do que de fora para dentro. Não adianta eu trazer 199 alunos para minha escola se a minha equipe não se sustenta com 2. A minha equipe não faz um bom trabalho pedagógico, não faz um bom trabalho de escola com 2 alunos. Como é que eu vou ter 300? Então, primeiro eu olho para dentro, arrumo a casa, para então eu convidar novas pessoas. Sabe assim? Como é que eu vou... Se eu tenho uma casa que só cabe 4 pessoas, como é que eu vou convidar 100? Primeiro eu tenho que estruturar a casa para convidar os 100 e acolher os 100. A mesma coisa escola, ok? Então, growth é você entender por onde começar, mas começar. Parar de esperar, né, os incêndios acabarem para você começar a fazer escola de verdade. Espero ter te ajudado. Indica para outras donas de escola. Tem um grupo aí que você, né, que você participa, que você está, fala do nosso podcast. Afinal de contas, é com a sua ajuda que a gente consegue manter o conteúdo aqui. Se não todo dia, quase todo dia para vocês. Te espero no próximo episódio. Até lá.